Salve, torcedor gremista, tudo bem com vocês aí? Que Grenal ontem, hein? De fato, como coloquei aí na descrição, acho que reencontramos o velho Grêmio de sempre, né? Acho que o clima realmente estava pesado com a outra comissão técnica, né? Aquilo que a gente já vinha falando nos outros vídeos, né? Animicamente o time estava para baixo, né? E só com a mudança, como disse também, por pior que seja, mas a mudança às vezes é necessária, né? E é o que aconteceu com os outros clubes aí que romperam com os seus treinadores, o próprio Fluminense, o Santos, o Corinthians, né? Todos eles ganharam na próxima rodada após o rompimento do trabalho, né? Então, assim, isso também aconteceu com o Grêmio. Certamente teria vencido a partida. Eu particularmente considero que vencemos a partida, né? Infelizmente, numa partida de futebol a gente precisa de um fator externo, né, que seria o árbitro para conduzir a partida, mas esse que foi escalado para a partida de ontem, ele veio aí querendo chamar a atenção, querendo os holofotes para ele mesmo, e de certa forma conseguiu, mas de uma maneira até certo modo criminosa, dá para se dizer, porque veio com más intenções, né? A gente pode pensar o que quiser e pode falar também o que quiser, porque quem assistiu a partida, seja lá no estádio ou pela televisão, viu que ele estava com más intenções, né? Porque aí vem o Roger dizer, mediante os critérios adotados pelo árbitro, era impossível ele ter marcado o pênalti. Então o critério dele foi favorecer o Internacional, acredito eu, né? Porque por uma reclamação de um lateral, ele veio e deu um cartão amarelo para o Grando. O Grando chegou até ele para perguntar o porquê, ele deu o vermelho. Aí o Alan Patrick levantou, já tinha amarelo, levantou um jogador do Grêmio na partida, foi só no corpo. Ele não teve a coragem nem a hombridade de dar o segundo amarelo e expulsar o jogador do Internacional. Assim como o Kahneman falou no final do jogo, né, uma bola no entreveiro dentro do campo, lá dentro da grande área, acabou batendo, o jogador não teve intenção nenhuma de botar a mão na bola, assim como o do Flamengo teve intenção, porque abriu deliberadamente o braço, né, e não foi marcado o pênalti para o Grêmio ontem numa disputa de bola, enfim, o jogador com o braço aberto e tal, a bola acabou pegando no braço, seria bola na mão, não mão na bola, né? Que tem a tal da interpretação e intenção de colocar a mão na bola, o jogador não teve intenção nenhuma, apesar de ter sido negligente e até um certo ponto irresponsável de entrar daquela forma. A gente sabe que a gente veste a camisa do Grêmio e todo mundo parece ser contra o Grêmio, né? Então não dá para ser imaturo ao ponto de abrir margem para alguém querer nos prejudicar, assim como esse árbitro fez ontem. Não vou nem citar o nome dele, porque eu acho que não merece. E obviamente naquele bololô ali de gente, ele teve a mais do que pressa de marcar o pênalti contra o Grêmio, né? E depois lá na grande área, vamos dizer, ele estava marcando toda a faltinha no meio de campo, ele marcava, qualquer trombada era pênalti, era falta. No lance do pênalti lá, o cara veio só no jogador, no Aravena, e aí ele não deu o pênalti, ou seja, não tinha ninguém obstruindo a visão dele, foi de frente que ele viu o lance, não marcou. O VAR revisou, ou seja, quando o VAR sugere, vem aqui ver porque foi pênalti, né? Vem aqui para olhar de fato e mudar a tua opinião. Ele foi lá e manteve, vou seguir com o tiro de meta e tal. Cara, esse cara, ele já vem com um histórico negativo, né, de suspensão aí na Federação Catarinense de Futebol, né? Porque ele deu um gol para um time, né, que estava se classificando, e depois imediatamente encerrou a partida, ou seja, o time estaria classificado, e depois ele anulou, depois de ter terminado o jogo, ele anulou o gol do time, né? Então, assim, isso tá na justiça, né?
mediante esse fato, ele foi afastado do quadro catarinense ali, não pode mais apitar jogo do catarinense. Aí a CBF vai lá e promove esse cara para apitar o maior clássico do Brasil, né? Então, não sei se por intenção, precisa ser investigado. Isso é caso de polícia, isso não é caso de conselho, de arbitragem da CBF, de dar 1, 2, 3 jogos de suspensão. Não, isso aí é muito pouco. Isso aí tem que ser investigado, porque pode haver também em cima desse árbitro aí algo em cima de apostas aí, né? Assim como foi investigado lá o Bruno Henrique por ter forçado um cartão amarelo, esse cara aí pode ter combinado com alguém, vai ter pênalti pro Inter, não vai ter pênalti pro Grêmio, né? O jogo vai ser empatado, eu vou amarrar, vai ter cartão amarelo, vai ter expulsão, porque é muito estranho a maneira que ele conduziu esse jogo de ontem, né? E daí depois, não, quero policiamento para me dar segurança. Peraí, tchê, se tu foi bicho velho, se tu foi homem para conduzir a partida daquele jeito, sai de cara limpa, encara todo mundo de frente, né? E não tiro uma vírgula daquilo que o Kahneman falou, né? O time se esforça, o time vem, corre, faz por merecer, e daí vem um cidadão desse padrão aí, vem e prejudica o time do Grêmio, né? Mas vamos falar de maneira positiva do que foi bom no clássico de ontem. Acho que realmente resgatamos o espírito copeiro, o espírito gremista do time aí. Uma grande figura é o Walter Kahneman, né? Só a presença dele e a espiritualidade dele, vamos dizer assim, essa vontade que ele transfere e transmite para os demais colegas é cativante, é bonito de ver, né? E é isso que realmente o Grêmio precisa, de pessoas que vistam a camisa não só profissionalmente, mas que vistam a camisa com amor, com vontade, com gana, né? E também o Marlon, né? O Marlon ontem não sentiu a pressão do clássico, né? Obviamente já é um jogador experiente, apesar de ter só 27 anos, mas não sentiu de forma alguma, né? E eu acho que o Grêmio se impôs do começo ao fim do jogo, anulou todas as jogadas importantes do time do Inter. O meio de campo do Inter não jogou, o Bernabé deve estar sonhando até agora com o Kiki Oliveira, né? Então assim, a gente conseguiu neutralizar todas as ações ofensivas do Internacional, e eles chegaram num gol, num lance duvidoso, vamos dizer assim, né? Chutaram a bola lá como se diz no popular, jogou a bola no fedor lá e vamos ver o que acontece, né? E o árbitro, quando é tendencioso, quando está mal intencionado, acontece o que aconteceu, marca o pênalti e dessa maneira o time adversário consegue chegar à igualdade no placar, né? Mas até então o Grêmio estava dominando a partida, né? Tanto é que estava muito mais próximo do segundo gol, inclusive deveria ter acontecido, né? Mediante a marcação do pênalti, o que não houve, né? Tá bom? Então essa é a minha opinião com relação ao jogo de ontem. Eu acho que, de fato, todo o time jogou bem, né? Se a gente puder colocar aqui alguém que não teve, vamos dizer assim, do mesmo nível, eu colocaria o Gemerson, apesar de ter se esforçado e ter feito uma boa partida, mas eu acho que ele ficou um pouquinho abaixo. De novo, cometendo os mesmos erros, indo para o meio de campo, tendo que voltar correndo, perdendo na corrida, tendo que fazer falta, puxando a camisa, tomando amarelo, sempre a mesma história que o Gemerson costuma fazer. Cara, se ele não tem velocidade para recompor, fica na intermediária de defesa, não precisa ir lá no meio de campo. Ele vai perder na corrida sempre, né? Então, assim, esse caso em específico, e eu achei, assim, que por mais que tem vontade e tudo e tal, mas eu achei um pouco Bright, um pouco fora do jogo ontem. Se ele tivesse um pouquinho mais próximo, talvez, ali e tal, não sei se se posicionou de maneira errada, se afobou em alguns lances, né? Que no primeiro tempo ali chegamos com 4 jogadores contra 3 defensores e ele lá de fora da área tentou arrematar. Acho que era uma bola poderia ser um pouco melhor trabalhada, né? Mas enfim, vamos olhar para o lado positivo, né? Todo mundo jogou bem, todo mundo se esforçou.
E é esse astral, é esse ânimo que a gente quer ver, né? Às vezes não dá para ganhar na técnica, vamos ganhar na força, mas é esse tipo de Grêmio que a gente quer assistir. Pô, até o Cristaldo ontem estava correndo, cara. Até o Cristaldo ontem estava correndo. Então isso é um ponto positivo que a gente tem que ressaltar aí, né? E acredito que essa mudança de ares aí, com o interino que está dentro do Grêmio, está inserido no trabalho aí, consegue transmitir para os jogadores, né? E que continue assim, é isso que a gente espera, é isso que a gente quer, e que a gente possa fazer um bom jogo aí na quinta-feira na Sul-Americana aí contra o Godoy Cruz, né? E de repente já com o técnico efetivo, mas se não tiver decisão nenhuma também, que vamos com o James de Freitas aí, que acho que ele conseguiu passar esse espírito aí que o torcedor quer dos jogadores que entram em campo com a nossa camisa. Valeu, galera! Se inscreva no canal aí, ative as notificações, deixa o like que é muito importante para nós aí. E até o próximo vídeo. Tchau!